Pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos meditar na palavra de Deus em mais um Face Culto. Deus há de nos abençoar em nome do Senhor Jesus. E é muito importante você preste atenção na palavra de hoje, porque ele vai lhe dar entendimento de algumas coisas muito importantes que nós devemos compreender e entender, ok? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 é a palavra de hoje. E enquanto você vai encontrando aí, eu vou só compartilhar aqui com o nosso grupo de oração e nós vamos meditar. Hebreus capítulo 1, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Ou seja, Jesus é superior, né? Então, nós vamos meditar em algo muito importante nessa noite e Deus vai abençoar você de uma forma grandiosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou compartilhar rapidinho aqui com o nosso grupo de oração e nós vamos meditar e Deus vai abençoar você grandemente em nome do Senhor. É muito importante que você venha compreender a palavra de Deus e ter entendimento dessas coisas espirituais. Coisas que nós vamos entender hoje claramente pela Escritura Sagrada e é muito importante que você também, além de ouvir, você possa até compartilhar com os teus amigos, familiares, enfim, e Deus vai abençoar você, tá bom? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o primeiro ponto importante que eu quero meditar com você é exatamente nisso. O que diz a Escritura Sagrada? Que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados, aos pais, pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Um dia, certa vez, o Senhor Jesus ele subiu ao monte com Tiago e Pedro e João, melhor. E aí ele se transfigurou na frente dos discípulos, e aí ouviu-se uma voz que veio de uma nuvem, porque na nuvem estava Deus Pai, e apareceu também na visão espiritual Elias e Moisés. Só que da nuvem veio uma voz que disse assim: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, o que Deus estava determinando a partir daquele momento? Que a única forma que os homens deveriam ter para ouvir Deus seria através da palavra, que é Cristo. Por isso, o apóstolo, tudo indica que foi o apóstolo São Paulo, que escreveu o livro de Hebreus, ele diz, né, havendo, ou se foi outro, não importa quem seja, mas a questão toda é essa, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E aí entendemos claramente que o Filho é a palavra, é o verbo. Jesus é o Filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o que nós temos que entender? Que agora Deus fala conosco não da forma antiga mais. Não fala mais da forma como usavam os profetas na antiguidade, através de sonhos, visões e por aí afora vai. E aí que eu quero chegar a um ponto importante e eu quero que você entenda isso, para você não ser enganado. Hoje é dia 8 de maio, né? E tinha um comentário pelas mídias determinados profetas que falam muito com Deus e Deus fala diretamente com eles e Deus disse para eles que hoje, dia 8, iria escurecer, né? Aliás, já era para ser da meia-noite em diante. Aí entra um detalhe importante. O que diz a Escritura Sagrada? O que diz a palavra de Deus? Que a única forma que Deus usa para falar conosco agora é através de quem? Do Filho, do Senhor Jesus. A palavra de Deus, aquilo que foi registrado. Quando a palavra a mais ou a menos, essa pessoa vai ser condenada. Por quê? Porque primeiro não é Deus falando com ela, é o próprio diabo. Porque é impossível Deus acrescentar alguma coisa à palavra dele, sendo que lá em Apocalipse 22, 18 e 19 diz que quem acrescenta alguma coisa ou tira alguma coisa da Bíblia, Deus vai mandar para o inferno no dia do juízo.
Outra coisa importante que o apóstolo São Paulo também disse: se outro vier pregar outro evangelho além do que temos pregado, seja anátema. A expressão anátema é amaldiçoado. Então, é muito importante que você não venha a ser enganado. Tem muita gente falando e muitos tagarelas pelo mundo afora, falando um monte de coisa e dão datas para a vinda de Jesus e falam mais isso e mais aquele outro. Gente, foge disso porque é pura doutrina de demônio. Não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é isso aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. A invencionice dos homens são coisas terríveis que as pessoas falam para não só se contaminar, mas contaminar também quem ouve elas. Por isso que é muito importante nós observarmos o que está escrito. E o que está escrito não pode ser anulado. Por isso diz a palavra, havendo Deus antigamente, antes de Cristo vir, Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A nós falou-nos já. O que era para ser, o que é para nós revelado já falou. Deus não vai falar mais nada. Aquilo que é para nós já foi dito. Ninguém, gente, pode acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa da Bíblia. Isso é suicídio para quem prega e para quem ouve essas coisas. Por isso, a nós falou-nos, não diz que vai falar ainda, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Então, uma coisa muito importante que você tem que entender, eu fico assim, ó, sabe, as pessoas não lerem a Bíblia. A coisa mais triste que tem é quando você não tem conhecimento da palavra e qualquer um te engana. Eu já vivi isso. Eu posso falar por mim mesmo. Porque quando eu professava uma fé religiosa, é lamentável. É terrível. Aquilo que um homem diz, você crê que é a palavra de Deus, mas quando você vai para a Bíblia, você vê que não é a palavra de Deus. Por isso, gente, pelo amor de Deus, uma coisa muito importante você tem que guardar no teu coração. Pode ser o pastor Pavan, pode ser eu aqui, ó. Eu, pastor Pavan, missionário Luiz Pavan, como você quer me chamar, obreiro, servo do Senhor, enfim, eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Se eu vier pregar outra coisa fora da Bíblia, nunca mais me ouve. Porque eu estou contaminado por uma ação de Satanás. Por isso a gente tem que observar aquilo que é a linha de pensamento que sempre teve desde o princípio. Lá em Gênesis, Deus disse, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça, diz para a cobra, para a serpente. Então o nosso caso é só com Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é manifesto desde Gênesis pelo testemunho de Deus Pai, e ele também é manifesto em todos os livros da Bíblia até o Apocalipse. E aí entra uma questão. Se Deus antigamente falava através de sonhos, através de visões, através dos profetas, através de muitas maneiras, como diz a Bíblia, agora nos últimos dias, e a gente está vivendo os últimos dias, falou-nos, já falou. Não vai acrescentar nem a mais nem a menos. E aí eu te digo uma coisa, na Bíblia não tem o dia da vinda de Cristo. Então quem põe data para Jesus voltar é fora da casinha. Está sendo usado pelo diabo e não está pregando a palavra de Deus. Porque Cristo não deu a data. Jesus não sabe o dia dele. Então se Jesus não sabe o dia dele, como eu vou saber? Eu, um mísero mortal, vou saber. Não, é que eu falo direto com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus tremenda. A minha única intimidade com Deus é aqui, ó, Bíblia. Só aqui. A minha única intimidade com Deus é através da Bíblia Sagrada, é a oração que eu faço em conformidade com o que está escrito na Bíblia. Porque até o ato de orar, se nós orarmos fora da palavra, fora do contexto bíblico, esquece, Deus não vai nos ouvir. Que observar isso, e esse é o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite. Agora olha só o que diz daí o versículo 2. A quem, ou seja, Deus Pai, constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Que palavra, né? Ou seja, muito clara a palavra.
Quem é o Senhor Jesus? Ele é o herdeiro de tudo e por quem, através de quem, Deus Pai fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita, à destra da majestade nas alturas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é extraordinário. Nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí entra um detalhe. O que ele falou é o que é, não o que dizem. Por isso hoje é dia 8 de maio. Disseram que ia ter 3 noites de escuridão. Onde é que está? Hoje foi um dia com sol abençoado. Toda vez que alguém disser e falar data, desconsidera. Desconsidera, porque o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 24, não recordo agora o versículo, ele diz o seguinte, que ele vai vir num dia que um dia que não pensais. Então, enquanto as pessoas ficarem aí batendo língua, dando datas, dias, esquece, Jesus não vem. E aí eu lamento, sabe o que mais eu lamento em tudo isso? É as pessoas não ouvirem a palavra de Deus. Como o ser humano é bobinho. Qualquer um que bota um roupão branco vai para o meio de uma praça e começa a gritar, enche de gente. Mas a Bíblia Sagrada, ela é desprezada pela maioria. E na Bíblia Sagrada tem a nossa vida. Na Bíblia Sagrada está escrito exatamente o que você precisa ver, ouvir e crer. No demais é doutrina de demônio, para te afastar da verdade, para levar você a crer num monte de mentira e para você simplesmente se perder no dia do Senhor. Por isso, nunca despreze a palavra de Deus para aceitar a palavra de homem nenhum. Pelo contrário, a palavra dos homens não vale nada, mas a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Jesus, ele chegou ao ponto de dizer em Mateus 24, eu vou abrir rapidinho aqui, depois eu volto em Hebreus, mas eu quero que você preste muita atenção hoje. Lá em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele falou algumas coisas muito importantes, né? Eu não vou me deter nos sinais, mas vou me deter naquilo que ele falou, que você tem que prestar atenção. Por exemplo, ele diz aqui, ó, ele diz claramente, no versículo 30, diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque ele é o Criador de tudo. Gente, olha o que diz Hebreus, então, capítulo 1, versículo 3. É Jesus, o qual é, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus Pai, a expressa imagem da pessoa de Deus Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí ele diz, havendo feito por si mesmo, por ele mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, da majestade nas alturas. Por isso é muito importante você entender, ninguém pode incluir nada da Bíblia Sagrada, gente, nem incluir, nem tirar. O que Jesus falou é o que vale, por isso que também disse o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz claramente no versículo 1 de Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, já falou, não vai falar mais, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Gente, o que importa para nós é o que está escrito na Bíblia e não o que dizem. E aí eu volto a dizer, hoje é dia 8 de maio, e aonde está os que disseram que hoje iria escurecer? Estão passando vergonha, né? Como aqueles que profetizaram no ano de 2000 e passaram a maior vergonha, porque foram chamados de mentirosos. Como aqueles que disseram que 2012 também
teria o fim do mundo e foram achados mentirosos. Como outros, inclusive religiões, doutrinas, pessoas que são fanáticas por determinados grupos religiosos que já determinaram também o fim do mundo e não aconteceu até hoje. Por quê? Porque o homem não sabe a data. Então esses loucos, essa gente que não tem juízo nenhum e nem amor próprio pela própria vida, se acham superiores aos outros e começam a dizer um monte de asneira e dando datas porque Deus falou para eles. Não, o diabo falou com eles. Não foi Deus que falou. Foi o diabo que falou numa visão, num sonho. O diabo falou. Gente, é o diabo que fala, não Deus. Porque Deus fala conosco através de quem? Do Filho, do Senhor Jesus e de ninguém mais. Por isso não seja enganado, gente. Jesus, ele endossa essas palavras de Hebreus quando ele diz em Mateus 24, 35. Ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que não vai passar é a palavra dele. Por isso nós temos que estar na palavra do Senhor e não sermos mais como que enganados. Amém, gente? Não seja uma pessoa enganada, uma pessoa, sabe, iludida por pessoas que se acham melhor que os outros e ficam falando um monte de asneira aí. Só o que está na Bíblia é o que interessa para mim e o que deve interessar para você. Se é que você crê no Senhor Jesus. Se é que você não é mais uma pessoa enganada que vive correndo atrás de falácias, de doutrinas de homens, e palavras e coisas vazias e despreza a Bíblia Sagrada. A verdade está na tua casa, está na Bíblia que você tem na tua casa. Você não tem que correr atrás de ninguém, porque o único que tem a verdade é Jesus Cristo. O resto, ó, balela. E aí, para você entender, então, o que o apóstolo diz sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus Pai, a expressa imagem da pessoa de Deus Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, pelo sacrifício dele na cruz. E aí que eu digo, é inadmissível nós crermos em outro. Não pode crer em outro. Você não pode colocar a tua vida e a tua fé em ninguém a não ser em Cristo. Por quê? Porque nele mesmo, ele fez a purificação dos nossos pecados, para nós crermos nele. E Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Eu acho tão interessante, as pessoas gostam de ser enganadas e viver enganadas a vida toda, gente. Por isso eu não vou vir aqui te enganar. Você pode esquecer que eu vou vir aqui concordar com os homens, dizer que todos os Deus quando não leva. Eu jamais vou vir aqui na internet, aqui no Face ou na igreja e vou concordar com aquilo que os homens pensam, desejam ou acreditam. Eu vou concordar com o meu Deus, porque Ele é a palavra e a palavra é Deus. E nós não podemos, não temos autoridade nenhuma de mudarmos a Escritura Sagrada. Por quê? Porque, olha, gente, olha o peso da palavra. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus Pai criou tudo o que existe, inclusive eu e você, através da palavra dele, que é Jesus. E aí Jesus, ele é quem? Quem é Jesus? No 2, o apóstolo diz aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Jesus é herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Tudo que existe foi criado a partir de Cristo. Por isso ele veio e morreu na cruz para salvar quem ele criou. Ele deu a vida por você. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Mas aí você tem que ter o cuidado para não viver o engano. Que engano, missionário? Ficar ouvindo essas asneiras, gente. Mandaram até no meu WhatsApp também, né? As profecias do dia 8 de maio. Gente, foge desses caras. Tem gente aí que acompanha uns profetizando todo tipo de coisa e falando um monte de coisa e despreza a palavra. Por isso que as pessoas estão assim.
Por isso que o mundo está desse jeito, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a verdade, na maioria das vezes é desprezada pelos homens, e as pessoas querem acreditar num cara que vai no YouTube, na internet, e começa a profetizar, porque eu descobri o dia da vinda de Jesus e vai ser em tal dia. Gente, isso é puro demônio. Não vai atrás disso. Jesus não sabe, ele não sabe, então imagina, nenhum pregador sabe. Se o mestre não sabe, se o mestre dos mestres não sabe, como um subalterno, um raso vai saber, né? Se Deus Pai não revelou para Jesus, como que nós vamos saber? Então nós temos que entender a palavra, guardar o nosso coração e não sermos contaminados. O que eu atendi de pessoas com medo por causa do 8 de maio e por aí afora vai, tudo história. Por isso a gente tem que entender, compreender quem é Jesus. Jesus é o Criador de tudo. Por quem Deus Pai fez o mundo, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 2. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, a expressa imagem da pessoa de Deus Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus Pai e ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. É a palavra de Deus que sustenta a gente, meu irmão. Por isso, quando você está angustiado, apreensivo, vai para a palavra. Se você está enfrentando uma doença, te volta para a palavra, vai cair por terra, porque todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. E aí ele diz, pela palavra do seu poder, havendo em si mesmo feito em si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra de Deus nas alturas. Por isso, gente, creia no Senhor Jesus, Ele é a tua vida, Ele é a minha vida, e quando a gente se volta para a palavra, nós somos guardados pela palavra do poder de Deus. Deus é contigo, mais do que você possa imaginar. Olha só o que diz daí. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha que importante isso. Jesus, Deus Pai, né? No versículo 12 diz, né? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E aí ele diz assim, ele nos tirou da potestade das trevas, ele quem? Deus Pai, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção dos pecados, a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha que coisa extraordinária. Medita em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e depois vem para Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Aí no versículo 15 diz, o qual o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. Eu, você, nós fomos criados por ele, pelo Senhor Jesus e para ele. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O mesmo que te criou morreu por você na cruz. Deus Pai criou tudo que existe através da palavra do poder dele, que é o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O Senhor Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O mesmo que me criou e criou você, morreu por você e por mim na cruz do Calvário. O Verbo eterno. João, ele diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui, o apóstolo São Paulo está falando algo que é muito importante. Que novamente fala, por isso que dá a entender que a epístola aos Hebreus foi Paulo que é o autor. Porque ele tinha esse conhecimento.
Quem é Jesus? Quem representa o Senhor Jesus Cristo? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a palavra de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele é a palavra do poder de Deus, pela qual palavra tudo é sustentado. Por isso que é muito importante quando você está no fundo do poço, você se voltar para a palavra de Deus, gente. Deus vai operar na tua vida e vai te livrar da morte, vai operar maravilhas, porque Ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra, Jesus morreu por você na cruz e Ele te cura, Ele te salva, Ele te liberta, Ele opera maravilhas. E aí diz, olha só o que diz no 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Por isso, gente, coloca a tua fé só no Senhor Jesus Cristo, em ninguém mais. Não peca mais contra Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja de Cristo é um corpo e Jesus é a cabeça. E a igreja é formada por muitos membros de muitas denominações. Quando uma igreja se intitula como única igreja de Deus, ela é do diabo. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia Sagrada diz que pela multiforme graça do Espírito é que Deus levantou muitos ministérios para pregar a palavra, mas a palavra é uma só. Ok? Tem várias igrejas, muitas igrejas. A própria Bíblia mostra em Apocalipse que haviam quantas igrejas na Ásia? As 7 igrejas da Ásia. Entendeu? As 7 igrejas da Ásia eram 7 igrejas, mas elas andavam numa mesma visão, Cristo. Por isso eu sou pastor da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Você ouve um pastor, por exemplo, de outro ministério, A, B, C, várias igrejas muito abençoadas, igrejas centenárias, como a Assembleia de Deus, por exemplo, tem Igreja da Graça também, ou seja, tantos outros ministérios que existem. Todos os pastores pregam qual é a visão? Cristo. Entende? Ninguém sobe no altar e fala de outro. Entende? Ninguém sobe no altar. Você já viu um pastor subir no altar e pregar no nome de outra pessoa? Se você ouvir, é falso pregador. Porque o único é Criador. Ele é o que morreu por mim e por você. Ele deu a vida por nós. Como nós vamos ter a audácia de pregar em nome de outro? Nós vamos pagar o preço. Por isso que diz Apocalipse 18, 22, capítulo 22, versículo 18. Quem acrescenta ou tira alguma coisa da Bíblia está perdido. Se não se arrepender e pedir perdão, está perdido por toda a eternidade. Então, olha só o que é, quem é Jesus, porque ele foi, aí diz o 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus tem a preeminência, ele é o primeiro em tudo. Gente, se eu não pregar de Jesus aqui, nunca mais me ouve. Se eu incluir alguém além de Jesus, nunca mais me ouve porque eu estou contaminado. Porque a Bíblia Sagrada fala só de Jesus Cristo. Ela não fala de ninguém mais. Não fala de ninguém mais. Por isso que o mundo está assim. Gente, olha, pensa comigo. Missionário, por que no mundo está desse jeito, essa desgraceira toda que tem? Sabe por quê? Deus, Pai, criou o mundo pelo Filho, que é o Senhor Jesus. Criou o ser humano através do Filho. Deus fez os homens conforme a imagem e a semelhança dele. Essa é a verdade. Está escrito lá em Gênesis, como Deus criou o homem. Né? Deus disse, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Quando ele diz a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus Pai está usando o quê? O plural. Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Jesus, ele é o Criador de tudo, ou seja, Jesus é o Criador. Então entenda uma verdade. Por que só Jesus? Pensa comigo, quem criou todas as coisas? Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário para salvar o ser humano que ele criou? Jesus. E aí eu vou dizer para você, coitado do ser humano que sobe no altar e prega no nome de outro. Isso. Deus cria tudo,
Deus, para salvar a criação dele, ele sacrifica o único filho dele, e aí o ser humano prega no nome de outro. Você entende a gravidade dos fatos? Por isso, gente, escute o que eu vou dizer para você. As coisas vão acontecendo segundo a Escritura Sagrada. Porque olha para mim, tu acha que Deus Pai está feliz com quem crê em Jesus. Mas Deus Pai não está feliz com quem não crê em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Criador. Gente, Jesus Cristo é tudo. É Ele é. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, eu li agora há pouco, depois você pode fazer teu estudo, ou quem entrou agora, ouça toda a live. Depois nós temos em Colossenses capítulo 1, versículo 12 em diante, temos novamente os apóstolos falando acerca de quem? Do Senhor Jesus como sendo quem? O Criador de todas as coisas, por quem Deus Pai criou tudo que existe e tudo que há. E aí simplesmente a raça humana levanta os seus pregadores e pregam no nome de quem? Buda. E um monte de... Não vou dar nomes aqui para não criar situação. Gente, olha para mim aqui. É por isso que o mundo vai de mal a pior. É por isso que os sinais estão aí diante de nós. Porque Deus, gente, Ele criou... Ele deu a vida do filho dele para agora nós virmos aqui nas mídias sociais e pregar no nome de outro. Falta de juízo, falta de conhecimento da palavra e temor de Deus. Depois as coisas acontecem e o ser humano diz assim, onde Deus está? Deus deveria estar no coração de toda a raça humana. Mas a maioria, infelizmente, tem nos seus corações um monte de crendices religiosas que Deus condena pela palavra dele. Por quê? Porque Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus Pai, que toda a plenitude habitasse nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, Deus oferece para os homens a paz pelo sangue da cruz do Filho dele. E os homens querem guerra com Deus. E vão ter guerra. Meu irmão! E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha a obra que Jesus veio fazer. Aí tem uns dizendo que você tem que seguir santo. Você é santificado. Aí tem gente que vai e prega e diz que tem que seguir Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria. Negam, desprezam e zombam do Deus Criador de todas as coisas, pelo sacrifício do único filho dele, a saber, de Deus Pai, o ser humano tem a única oportunidade de ser salvo. E aí eu protesto diante de Deus e diante de todos que vão me ouvir. Você não vai ser salvo fora de Cristo. Missionário, o senhor crê que Pedro é santo? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele creu em Jesus. Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria, todos são santos. Isso, gente, se alguém dizer que não é, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, é para dar uns cascudos daí. Porque a palavra de Deus está falando o quê? O que diz a Escritura? A voz, olha só o 21. Isso, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, São Paulo fala sobre isso, ele está incluindo ele também nesse diálogo. Todos os santos, olha só, a vós também que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más,
Inclusive, São Paulo também era inimigo de Deus, porque ele era Saulo de Tarso e perseguidor da igreja. Agora, contudo, vos reconciliou. Reconciliou no quê? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, perante Deus Pai, vos apresentar o quê? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus pela vida do apóstolo São Paulo, que se manteve fiel e pregou só de Jesus Cristo. Não vendeu a alma para o diabo por dinheiro, por posição na sociedade, mas se manteve fiel e pregou a fé em Cristo. Glória a Deus por São Pedro, São Paulo, São João, São Lucas, Santa Maria, que foram fiéis ao Filho, né? A Maria fiel ao Filho, segundo a carne, mas ela é filha do próprio Filho, porque Jesus é o próprio Deus dela. Oh, glória a Deus! Que mulher extraordinária! E você vai fazer o que com essa escritura que está na tua Bíblia? Abra teus olhos, pelo amor de Deus. Mais uma vez ele diz, ó, no corpo da sua carne, vou recitar, isso aqui é extraordinário. A vós, no 23, né? No 21, perdão. A vós também que no outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento, inimigos no entendimento. Eu também pensava como a maioria que vai me ouvir pensava. Não se sinta estranho por isso. Mesmo que você seja um pregador, um sacerdote, um líder religioso. A mesma forma como você pensa, eu pensava também. Essa é a realidade. Mas, gente, quando nós estávamos nesse entendimento, nós éramos o quê? O que diz a Escritura? Inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte dele na cruz, pela morte para perante ele, perante Deus Pai, vos apresentar o quê? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, aí Paulo faz questão de dizer que é ele que está pregando, estou feito ministro. Por isso é inexcusáveis todos aqueles que anunciam o evangelho em nome. Você está perdido e as pessoas que te ouvem também estão perdidas por tua culpa. E o dia que Deus vai te julgar, eu não queria estar na tua pele. Por isso, uma coisa importante. Gente, eu não tenho a mínima preocupação em agradar quem quer que seja, mas a minha preocupação é salvar você. Não eu, mas o Cristo que eu prego te salva. Porque eu não prego outro Cristo. Eu prego o mesmo Cristo que São Paulo pregava. E ele diz: Cristo, todos nós somos reconciliados com Deus Pai. Hoje, mais uma vez, eu prego aos santos que me acompanham pelas mídias sociais. Porque São Paulo diz que através da fé em Jesus, Jesus Cristo vai nos apresentar diante de Deus Pai santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque pelo sangue do Senhor Jesus, eu e você somos lavados de todos os pecados. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso, gente. Você precisa conhecer a verdade. As pessoas que pregam, dizem que pregam o evangelho, precisam se libertar dessa ação maligna no entendimento, onde pensam que todos os caminhos levam a Deus, para serem salvas também, para salvar os seus ouvintes. Porque olha para mim aqui, Jesus foi o primeiro, né? Aí ele levantou 12 discípulos, inclusive o apóstolo Paulo foi levantado depois, como que um temporão, o próprio apóstolo Paulo falou isso, né? E aí, o que acontece? Jesus trouxe esse evangelho que Paulo recita. São Paulo recitou, escreveu e pregava. Agora eu, pastor Pavan, estou pregando. Então, olha para mim aqui. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, está escrito na Bíblia. E você está me ouvindo. E o que você vai fazer com a Escritura? Gente, está na tua Bíblia. Não é algo que eu estou inventando. Se você tiver raiva de mim, ódio de mim,
Gente, é por não consultar a tua Bíblia. Se você tiver raiva, ira contra a minha pessoa, você despreza o pastor porque disseram para você que todo pastor é ladrão, que não é para ouvir o pastor. Eu também aprendi isso. E hoje eu sou isso. Hoje eu sou o que eu sou. Porque um dia eu ouvia, na minha casa eu ouvia isso, que o pastor era tudo mentiroso. Porque, infelizmente, minha família aprendeu isso. Ensinaram para eles. Mas quando eu me converti, não. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver quem são os mentirosos. E aí eu disse, o dia que Deus me chamou para mim pregar o Evangelho, eu disse que eu prego o Evangelho, eu vou pregar, Senhor. E eu vou pregar aquilo que o Senhor diz para pregar e o que está na Bíblia. Porque eu não vou enganar ninguém como eu já fui enganado a vida toda. Por isso, antes de você jogar pedra em mim, faz o teu estudo, gente. Pelo amor de Deus, por amor da tua família que tu ama. Faz o teu estudo em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Depois você vai para Colossenses, capítulo 1, gente. Vou te dar aqui os versículos para você fazer o teu estudo. Você vai ver quem é Jesus e quem você tem que seguir. É só Ele, gente. Não siga ninguém fora de Cristo se você quiser ser salvo, porque você vai se perder e a tua família toda vai se perder por irresponsabilidade espiritual. Porque um dia você aprendeu que pastor é mentiroso, que pastor não prega a verdade, essa é a realidade. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver que tem pastor que Deus vai arrebentar com eles no dia, mas aí é Deus, não tem que falar de ninguém aqui. Mas olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Né? Hebreus 1, do 1 ao 3. E depois Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. Faz teu estudo, queima teus neurônios, mas queima, sua, transpira de tanto tu meditar. Entendeu? Até que te abra o entendimento. Mesmo que você não concorde comigo hoje, você, por amor a Deus, você diz que ama a Deus, então faz isso, é muito importante. Por amor a Deus, faça isso. Faz um estudo em Hebreus, versículo 1 ao 3, e depois Colossenses, capítulo 1, versículo 12, até o versículo 23. Eu vou deixar registrado depois, no final da live, para você poder anotar os versículos e fazer o teu estudo. Se liberta de tudo. Deus se chama para a vida eterna, Pai. Eu oro por todos. Pessoas que me acompanham nas mídias sociais, pessoas que vão ouvir essa live, pessoas, Pai, que a vida toda ouviram muitas coisas, mas hoje ouviram isso e levaram um choque de realidade. Onde muitos já estão entendendo, é verdade, está na Bíblia, a vida toda. Outros vão demorar um tempo para poder entender isso, Pai, porque está tão enraizado na alma, no espírito das pessoas, essas coisas que nós aprendemos, que, Pai, muitas vezes só com tempo, muito tempo para sair, para ser arrancado de nós essas raízes que não provêm do Evangelho. E, Pai, que o Evangelho puro e genuíno, que é a Tua palavra, que é só o que está na Bíblia, venha nascer no coração de homens e mulheres. E ninguém, Pai, venha a ser enganado, quer seja por por visão, como o apóstolo São Paulo também dizia, lá em Tessalonicenses capítulo 2, meu Deus, o versículo 1, se não me foge, Pai, vou deixar registrado para não falar nem a mais nem a menos. Porque, Deus, eu quero, Pai, que esse povo que me ouve, Pai, que eles venham, Pai, enraizar-se na Bíblia Sagrada e na Escritura, e não em mim. Porque eu sou homem mortal, eu sou falho. Até um dia desses, Pai, preguei uma palavra e eu disse, Senhor, que era 120 anos que Noé levou para construir a arca, e não é. Entre os 500 anos e 600 anos da vida dele, Pai, e não se sabe ao certo se levou 100 anos de fato, mas entre 500 e 600 anos ele construiu a arca.
Por isso, Deus, nós somos falhos muitas vezes. Por isso eu quero, Pai, que esse povo, Pai, venha guardar a Escritura como ela é, da Bíblia, Senhor, para que ninguém venha enganar eles. E Deus, toda vez se eu pregar alguma coisa que não esteja em conformidade com a Tua palavra, toque em mim, Senhor. Puxa minha orelha. Deus, me ajuda para que eu não venha induzir alguém a crer no erro. Porque, Pai, o pregador que induz as pessoas a crerem no erro vai para o inferno e eu não quero me perder. Por isso, Deus, salva as pessoas. Salva todos. Nós e nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades, pensamentos, do nosso entendimento. Não! O meu entendimento tem que estar em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, ajuda todos a compreenderem as Escrituras e a terem entendimento de Deus que vem única e exclusivamente do Evangelho. Salva, Pai, essa geração que me ouve. Porque todos, Pai, eu tenho pregado a verdade. Procuro pregar a verdade. E eu lavo as mãos do sangue de todos que me ouvem. Eu lavo as mãos de todos, Pai, do sangue de todos que me ouvem. Porque cabe cada um questionar, cada um ir atrás, conhecer a verdade e se libertar das mentiras do diabo. As amarras do inferno, as mentiras do diabo caiam por terra agora, sejam libertos, sejam livres e tenham vida eterna em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Uma coisa importante, não adianta nada nós orarmos por cura, libertação, expulsarmos demônios, curarmos enfermos, se as pessoas não tiverem. Eu já vi muita gente sendo curada e depois não buscando a Bíblia e continuando a mesma velha vida errada. Gente, então a cura e a libertação faz parte do processo de salvação, de bênçãos que Deus opera na nossa vida para esse tempo presente. Agora, a vida eterna só vai acontecer mediante uma conversão e o entendimento da palavra de Deus. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, creia nele e o mais ele o fará. Se você está no fundo do poço, creia na palavra. Deus te tira do fundo do poço. A palavra é a escada, é a corda que Deus se lança lá embaixo no fundo do poço para te tirar para fora, puxar você. E ele puxa muitas vezes assim, ó. Quando tu vê, o problema já foi destruído. Gente, é num estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos, muitas coisas. Agora tem coisas que demoram tempo. Né? E muitas vezes o fator tempo deixa as pessoas desanimadas, as pessoas ficam cabisbaixas, tristes e acabam desistindo da fé porque não alcançaram os seus objetivos. Nunca desista. Nunca desista. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu nunca desisti. Nunca desista de ouvir o Evangelho. Nunca desista de ouvir a palavra e de crer na palavra, de viver o milagre, assumir a fé. Você está com câncer em estágio terminal, não desista do milagre. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 14 ao 16, 1 Pedro 2, 24. É a palavra da cura. Toma posse disso, vive. Sabe, tem um câncer no corpo, em determinada região, é estômago, põe a mão em cima. Começa a confessar, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Chora na presença de Deus, peça perdão para Deus, perdoa também, se você tem que perdoar alguém. Peça perdão dos teus pecados e diz, Senhor, eu creio de todo o meu coração, pelas feridas do Senhor Jesus eu fui sarado. Eu creio. Morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, como diz a Escritura Sagrada, como esse pastor pregou agora, e eu creio no milagre, e a partir de hoje, câncer do inferno, sai do meu corpo em nome de Jesus. E você vai falando a palavra da vida. E você crê, você crê, você crê, meu irmão, Deus fica de pé. Ele se levanta quando alguém crê na palavra dele. E ele arrebenta com o inimigo.
Quantas vezes orei por pessoas, gente, que foram mandados para casa para morrer por causa de câncer, por causa de outras doenças. Meu Deus, cada coisa assim, gente, sobrenatural. Sabe o que é Deus recriar órgãos internos que estavam tomados pelo câncer? É a mesma coisa que Deus fez lá com Jó. O Jó teve uma chaga maligna do alto da cabeça, a planta do pé, diz na Bíblia, no livro de Jó. E ele, assentado em cinzas, rapava com caco de telha a podridão e o pus que saía do corpo dele. A mulher do Jó, que não era muito firme na palavra, que vivia pelo que via, né? Não vivia pelo que cria, pela palavra. Isso é a fé. Eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Se eu vivesse pelo que eu sinto, pelo que eu senti já na minha vida, agora eu não estou sentindo nada, mas se eu vivesse pelas coisas, Pastor Pavan já não estaria mais aqui. Por isso uma coisa, o apóstolo São Paulo ele dizia, porque não vivemos por vista, mas por fé. O que é viver por fé? É viver pela Escritura Sagrada, por aquilo que Deus diz e combater contra as doenças e enfermidades pelo que Deus diz. E viver por vista é o quê? Viver pelo que sente, pelo que vê com os olhos e por aquilo que falaram para você. Viver por vista é viver pelo modo natural. Viver por fé é viver pela palavra. E aí o Jó, que tinha uma fé inabalável, a mulher do Jó chegou e disse, tu ainda retendes a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Olha a cabeça da mulher do Jó. Disse assim, amaldiçoa a Deus e morre, porque ela viu o marido dela assentado no meio das cinzas, rapando com caco de telha a podridão do corpo. Tu imagina a cena. Se é qualquer outra pessoa ia dizer, eu vou morrer amanhã mesmo. Da manhã não passo. Mas o Jó não. Ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Meu irmão, creia nisso. Vamos orar pela cura. Pai, meu Deus, minha vida, Senhor Jesus, manifesta teu poder sobre a vida de todos. Opera na alma, no espírito, na mente, no corpo, na carne, de homens e mulheres, pessoas que nunca tiveram contato contigo, Senhor Jesus. Manifesta, Pai, o teu poder, Pai, que essas pessoas possam crer, pelo menos, no mínimo, Pai, no teu nome, que já é o suficiente, é tudo, para receber os milagres mais extraordinários. Por isso, Deus visita o cancerígeno no estágio terminal, visita as pessoas que estão com doenças, o Covid-19, essa desgraça que está se levantando, se levantou pelo mundo. Oh, meu Deus, e não tem cura pela medicina, mas mais de 1 milhão de pessoas, Pai, estão curadas no mundo, quanto 100 e poucas pessoas morreram. Por isso, Deus, o Senhor tem operado através do sistema imunológico que o Senhor criou para o ser humano, através de todas as plantas, todos os cereais, todas as ervas verdes, as verduras que o Senhor criou para o nosso sustento e o sistema violentamente. Por isso, Deus, é pela tua mão que esse povo diretamente ou indiretamente foi curado. Porque quem criou o sistema imunológico foi tu, Senhor. Quem criou as verduras, as plantas, quem criou todo o mantimento e todo o alimento para termos um sistema imunológico forte, foi pela tua mão, Senhor. E eu te dou graças por isso. E quando, Pai, o sistema imunológico não dá conta, o teu poder entra em ação. Por isso eu peço, Senhor, operação de seja recriado órgãos, rins, volte a funcionar, estômago, intestino, bexiga, câncer de próstata, câncer no pulmão, na cabeça, na laringe, na faringe, na garganta, câncer no ouvido, todo câncer, eu te amaldiçoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. E tu vais sair porque eu estou mandando no nome do Senhor Jesus. Dores, mal-estar, canseira, cansaço, depressão, síndrome do pânico, o inferno que for, leucemia no sangue, o sangue podre que nem água, pois eu digo, sai daí praga, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda morte, todo espírito de morte, depressão, tristeza na alma, no corpo, todo mal-estar, toda morte, toda treva, sai
sai em nome de Jesus Cristo. Poder de Deus passa na alma, no espírito de todos. Responde-me, Senhor. Manifesta a tua glória, o teu poder, Pai. Queima, queima, fogo do Espírito. Desça fogo agora, Pai, sobre o corpo de quem ora comigo com fé. Fogo, fogo para queimar, para destruir, para aniquilar toda a obra do diabo. Meu Deus, passa fogo do alto da cabeça à planta dos pés. Toda doença, toda gripe, resfriado, todo mal, ameaça de infarto, derrame, toda treva, toda morte, desde a raiz todo mal, sai em nome de Jesus Cristo. Pai, opera maravilhas, eu peço. Faça, Senhor, vomitar a doença pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Quando for fazer necessidade fisiológica, o câncer seja lançado fora sem causar dano algum para a saúde dessa pessoa. Operação de maravilhas, Senhor, eu peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é um dos dons do Espírito Santo. Ó Espírito da verdade, opera maravilhas, recria órgãos, recria, Pai, o coração, recria as veias, recria pulmão, recria órgãos, rins, pâncreas, intestino, recria a coluna, Pai, bico de papagaio, hérnia de disco, escoliose, toda doença do diabo, todo mal, sai dessas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e sejam recriados órgãos, sejam recriados ossos. Meu Deus, recria, Pai, recria, operação de maravilhas na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E, Pai, esse que está com falta de ar, faça botar para fora, Pai, o que está dentro do pulmão. A infecção saia para fora, seja lançada fora, em o nome do Senhor Jesus. Assim se faça. Amém. E, Pai, obrigado e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre. Creia. Deus é contigo. Se não fosse, você não estaria ouvindo a palavra até agora. Por isso, creia. Ouse a crer. Creia. 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 Bota a mão em cima. Sai dor em nome de Jesus. Diga aí. Saiu a dor, saiu o mal. Escreva nos comentários. Alguém tem testemunho para contar? Escreva nos comentários. Escreva aí nos comentários. Eu vi o irmão Rui entrar há pouco aí também. O Rui tem um testemunho muito forte. Vou chamar ele depois e vou pedir para ele, pelo menos, escrever alguma coisa aí do tio dele. O tio dele eu encontrei uma vez no hospital em Farroupilha. Hospital São Miguel, São Carlos. Eu confundo sempre o hospital entre Farroupilha e Gramado, que eu já visitei muito ali, mas nunca guardei assim o nome de fato e tal. Mas eu encontrei o tio dele com um buraco aqui, ó, uma toca, tinha um buraco de um câncer. Ele fumava muito e aí deu um câncer fulminante. E aí fiz oração da fé. O tio dele está vivo até hoje, já faz mais de 10 anos isso. Deus é poderoso, gente. Não importa o que seja. As pessoas se apavoram muitas vezes pelo que estão vendo. Gente, não se apavora nunca por nada, mas creia em tudo que você leu pela palavra. Porque a palavra é Deus e a palavra está contigo. Deus, ele habita pela palavra de Deus. Por isso é muito importante você entender e assumir essas posições na Bíblia. Gente, a palavra é Deus, a palavra te fortalece, a palavra te dá vida, a palavra te põe de pé, a palavra te vivifica, a palavra te transforma. Pela palavra nós somos gerados de novo. E olha para mim, pela palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e isso que é mortal será revestido de imortalidade no dia do arrebatamento da igreja, que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja no dia do Senhor. Amém? Por isso, creia na palavra. Uma coisa, tem qualquer doença, bota a mão em cima, manda para o inferno, não tem esse negócio. De Jesus. Aliás, levanta a tua mão bem alto para dentro da tua casa, aí onde você está, e diz: eu estou sarado pelas feridas
do Senhor Jesus Cristo. Todo mal do meu corpo, da minha casa, da minha família também, dos meus familiares, toda doença, sai em nome de Jesus. Diga, está escrito, pelas feridas do Senhor Jesus, eu fui sarado. Sobre esta palavra eu mando. Toda doença do meu corpo, sai agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse da bênção de Deus extraordinárias na tua vida, tá bom? Fica na paz, gente, que Deus abençoe muito. Meu WhatsApp é 54999548670. Você precisa de ajuda, entra em contato comigo, eu tô aqui para atender você. Quanto paga, missionário? Nada. Quiser, eu te ligo. Né? Eu posso te ligar, manda uma mensagem ali no WhatsApp, pastor, liga para mim, eu te ligo. Não paga nada. Nada. Se alguém deseja ajudar a obra de Deus, aí você vai sentir no teu deseja enviar uma oferta, enviar um dízimo, enfim, também para pegar os dados. Vou deixar os dados aí da igreja para quem deseja ajudar a obra. É agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal e Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Ah, mas eu não quero ajudar em nada, posso pedir oração? Claro que pode. Amém, gente? Não tem que pagar. Nada se paga. O ministério terreno do Senhor Jesus, ele curava todo mundo. Independente se pagavam ou não, se pagavam, se davam dinheiro ou não, ele curava. E as pessoas depois, por amor, ajudavam o ministério dele. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. O ministério do Senhor Jesus era sustentado por pessoas que ele tinha curado, libertado de demônios, pessoas que foram libertas e abençoadas por ele, que amaram a ele. Disseram, não, esse ministério, essa palavra, esse evangelho tem que seguir, tem que se espalhar pelo mundo todo. E aí o que acontece? É um entendimento espiritual. Sem recurso financeiro, gente, o que acontece? Nem a internet eu posso pagar. Ninguém ouviria, por exemplo, essa palavra se não tivesse o recurso financeiro na igreja. Então ajuda o ministério se você sente no coração o desejo de ajudar. E se não quiser, conta comigo em todo tempo, em qualquer momento, eu vou orar por você em nome de Jesus. É tudo uma questão de amor. Muitas vezes eu digo na igreja, irmãos, tem pessoas que vão para a igreja, por exemplo, assim, ó, quebrada, empresa falida, no fundo do poço, desempregados, endividados até o cabelo da cabeça. Se tu pegar, se a pessoa virar os bolsos, não tem nem uma moeda para dar. Então acho que Deus não vai abençoar a pessoa assim, gente. Claro que vai. Nós não compramos o milagre de Deus, mas o ato de ser dizimista e ofertante é um ato de amor, não é imposição, sabe? Existem consequências por não sermos fiéis a Deus, existem, a palavra de Deus fala isso, é a mesma coisa que não perdoar. Ou seja, se eu não perdoo, o que diz a Bíblia? Eu não serei perdoado. A única coisa que envolve questões financeiras. Aquele que coloca o amor no dinheiro, o que diz a Bíblia? Os avarentos não entram no reino de Deus. Então, tenha dinheiro que tu quiser ter, mas seja muito próximo. 40, aonde você coloca o amor no dinheiro, aí tu se perde, gente. Lembra do jovem rico? O jovem rico chegou e disse, bom mestre para Jesus, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, né? Enfim. Aí Jesus disse, pratica os mandamentos. Aí o jovem rico disse assim, mas eu tenho praticado isso desde a minha mocidade. Jesus se alegrou com ele. Jesus olhou para ele, ele era muito rico. Mas aí ele falou uma coisa, o jovem rico falou. Tem num dos evangelhos que ele diz assim, e o que mais devo fazer? Ai, 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 ai. Que pergunta estúpida. Ele tinha dito, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse. Aí ele disse, mas isso eu faço. Senhor, eu faço isso. Aí Jesus se alegrou nele. Viu que ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro e fazia aquelas coisas. Mas aí ele disse, o jovem rico disse, fez uma pergunta para Jesus. E o que mais devo... Como assim o que mais devo fazer? Quando ele falou isso, Jesus olhou no coração dele e viu que o apego dele era o dinheiro. Aí Jesus disse para ele assim, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois me segue. Aí ele virou as costas e foi embora porque ele era avarento.
Assim, muitas pessoas, gente, muita gente quebra a cara, sofrem demais, porque colocam o coração no dinheiro. Não coloca o coração no dinheiro, coloca teu coração em Jesus, tá bom? Pai, eu oro pela vida financeira de todos, abençoa a vida financeira de todos. Pai, todos sejam abençoados em todas as coisas. Amém, Senhor. Pai, toca na vida, na alma, no espírito, que o ser humano entenda que o Senhor, Pai, é quem nos dá todas as coisas. O que nós podemos dar para o Senhor, na verdade, Pai, sim, tem uma coisa que a gente pode dar, que é devolver o dízimo e dar as nossas ofertas para a tua obra, Senhor. Mas, Pai, no céu o Senhor paga alguma conta? Não. Mas a igreja paga as contas na terra e a igreja é tua, Senhor. Por isso diz lá em Colossenses que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja que está na terra hoje tem contas para pagar, a sala comercial, o aluguel, o programa de rádio, o programa de TV, quem tem, e por aí afora vai. Meu Deus, nós temos que pagar até a internet. Por isso, Deus, que as pessoas tenham essa consciência. E, Pai, eu abençoo a vida financeira de todos, quem vai ajudar, quem não vai. E eu oro por todos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todos venham ter entendimento e a luz do Evangelho brilhe no entendimento de homens e mulheres. Todos cresçam espiritualmente, sejam abençoados em tudo e venham ser salvos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima live. Deus abençoe. Tchau, tchau.